Ah, mas Vinícius, eu vi num livro, num best-seller sobre investimentos, que o ouro não vale a pena. Porque aquele best-seller, ele mostra esse gráfico. E nesse gráfico, tem um best-seller, um livro de 2012, muito vendido, do Jerome Siegel, que com esse gráfico ele faz um desserviço para a educação financeira. Infelizmente. É uma aberração, não sei se é um erro, não sei se é uma tentativa de comprovar algo que não é real, se é mau caratismo, sei lá o que é, não quero acusar também, tá? Mas ele mostra isso aqui, ó, ele faz uma comparação. Se você investisse em estoques e ações americanas, de 1802 a 2012, você teria um retorno anual médio de 6,6%, que seria o maior possível. Se você investisse em bonds, bills, que são títulos públicos do Tesouro Americano, você teria 3,6%, 2,7%. Se você investisse em ouro, você teria a migalha de 0,7% ao ano. Se você investisse em dólar, você teria menos 1,4%. Por quê? Dólar para o americano, né? Não para nós. Isso aqui é dólar, não é dólar em relação ao real. É dólar. Por quê? Normal. Existe inflação no país. Então, a inflação é a perda do poder de compra da moeda. Então, ele está calculando aqui a inflação média dos Estados Unidos. Basicamente é isso, tá? Nada a ver com o nosso dólar. Então, quando você olha isso aqui, você vê, poxa, ações americanas rendem muito mais do que investir em ouro. Vou investir onde? Ações americanas. Coloca esse gráfico aqui, ó, pô, ações americanas. Olha o ouro ali, empacado, tadinho. Olha o dólar ali, quando você se confunde com o dólar que a gente efetivamente investe, comparando com esse dólar, que esse é o dólar para o americano. Nada a ver a cotação do dólar em relação ao real. Até porque nem existia real, né? Convenhamos, 1802. Tivemos várias moedas até chegar no real. Mas, então esquece esse dólar aqui, tá? Em relação ao ouro, o nome desse livro é Investindo em Ações para o Longo Prazo. É óbvio que ele tem uma apologia às ações, né? Só você olhar o nome. Só que ele comete um crime aqui, praticamente. Por quê? Ele compara as ações com o ouro em um momento que ele não pode. Porque o ouro, ele mudou a categoria de investimento dele. Perceba, de 1802 até aqui, ó, 1971, você vê o ouro se comportando de forma correlata ao dólar. Por quê? Naquela época, o ouro era o lastro do dólar. Naquela época, o ouro era o lastro do dólar. Então você vê aqui em grande parte desse período de tempo que toda a movimentação que o dólar tinha, o ouro também tinha. Eles andavam juntos, lado a lado. Juntos, lado a lado. Aqui, ó, em 1862, aproximadamente 65, o dólar foi desvalorizado como uma estratégia econômica para os Estados Unidos se recuperarem do momento de crise. Logo, o dólar foi desvalorizado arbitrariamente e já voltou ali ao mesmo preço do ouro. E eles passaram a oscilar juntos novamente. Aqui também, juntos novamente. Então você percebe que aqui o ouro não era livre. O ouro e o dólar, o ouro na verdade era lastro do dólar. Então o ouro nesse momento aqui, ele era tratado e usado como moeda. Hoje o ouro é tratado e usado como metal precioso, como commodity metálica. É uma coisa completamente diferente. Ele não é mais lastro do dólar. Ele não é mais lastro de nada. Aqui, ó, em 1929, como uma das estratégias para os Estados Unidos tentarem sair da crise de 29, o que os Estados Unidos fizeram? Eles foram lá e aumentaram o preço do ouro. Porque dessa forma eles aumentavam o volume de lastro, que conseguiam criar dólares, certo? De forma que eles teriam mais dinheiro para combater a crise de 29. Então, por meio de um artifício econômico, eles foram lá e mudaram a cotação do ouro de 20 para 35 dólares. Então, cada onça de ouro não equivalia mais a 20, equivalia a 35 dólares. E, a partir dessa mudança, você pode ver que eles passaram a oscilar juntos, certo? Porque ainda era tratado como moeda até aqui, ó, 1971. O que aconteceu em 1971? O fim do lastro do dólar no ouro. Ex-presidente americano Richard Nixon foi para a televisão e disse: o dólar está sofrendo um ataque especulativo. Então, para proteger a nossa nação, para proteger a nossa moeda,
para proteger o sistema financeiro mundial, nós vamos temporariamente tirar o lastro do dólar no ouro. Esse temporariamente completou 50 anos no ano passado. Até hoje, o lastro do dólar no ouro não retornou. Por que ele fez isso? Porque de 1944 até 1970, os Estados Unidos se meteram em muitas guerras. E como eles se meteram em muitas guerras, eles começaram a gastar muito do seu ouro. E cada vez eles tinham menos ouro, porque eles tinham que bancar a guerra. Nesse momento ali, antes ali da década de 70, começou a se suspeitar que o dólar não teria tanta força assim. Que os Estados Unidos teriam um volume menor de ouro e por isso eles tinham que ter menos dinheiro, tinham que ter menos dólar. Só que os Estados Unidos ficou quieto. Ele ficou gastando ouro e não informou ninguém. Ele deu uma manipulada ali nos dados. Foi um calote que ele fez. Um calote que ele fingiu ali, criou uma historinha, mas ele deu um calote. E aí, a partir daquele momento, o que ele fez? Bom, se eu tenho uma quantidade muito menor de ouro, ele tinha mais ou menos a metade do que ele tinha lá no início, a minha moeda tem que desvalorizar pela metade. Eu não vou desvalorizar minha moeda pela metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse lastro do dólar no ouro. Porque assim, eu tenho a quantidade de moeda que eu quiser. E eu manipulo a economia da forma como eu quero. Então, em 1970, a partir dali, perceba, o ouro começa a oscilar livremente, sem ter um lastro no dólar. Você vê que o dólar ele segue desvalorizando por conta, naturalmente, da inflação, tá? E o ouro ele começa a valorizar como a própria commodity, como a própria moeda, como o próprio metal. Tanto que na tela você está vendo que a cotação, a variação do preço do ouro, certo? Opa, deixa eu colocar aqui o preço do ouro com o passar do tempo, tá? Você pode perceber que aqui, ó, antes de 1971, o preço do ouro era manipulável, ele subia um pouquinho, descia um pouquinho à medida que as políticas econômicas nos Estados Unidos eram adotadas. Aqui, ó, se teve um certo ataque especulativo no ouro e no dólar por conta da desconfiança dessa questão da quantidade de ouro que os Estados Unidos tinham. E aqui ele passou a oscilar livremente por meio da liberação, digamos assim, do lastro que não existia mais a partir daquele momento do dólar no ouro. Aqui em 29 foi quando eu te falei, ó, após a crise de 29, ali em 1932, os Estados Unidos ele fez arbitrariamente a onça do ouro não valia mais 20 dólares como valia, mas passava a valer 35 dólares. Então, era manipulado. Você vê que no passar do tempo, ó, 1884, 92, isso aqui é um tempão, gente, muitos anos, manteve a mesma cotação de 20 dólares, depois mudou para 35, depois passou a oscilar livremente. Se a gente para comparar o desempenho das ações americanas, aqui, ó, desde o momento em que ele começou a oscilar, deixa eu pegar o percentual agora. Desde o momento em que ele começou a oscilar livremente, ó, 1971, tá aqui, ó, 1971 para frente. O que a gente percebe? Deixa eu até colocar numa cor diferente, ó. Eu vou colocar aqui em vermelho as ações americanas. Comparando agora, da forma correta, sem viés, sem querer jogar pro lado do ouro, sem querer jogar pro lado das ações americanas, sem manipular dado, que é uma falcatrua. Quando eu comparo desde o momento em que o ouro começou a oscilar, começou a ser tratado como moeda, começou a ser tratado como commodity metálica, o que acontece? No longo prazo, os dois rendem aproximadamente a mesma coisa. Embora o ouro se valorize na maior parte do tempo muito mais do que as ações americanas. Aí a história vira, aí o jogo muda. Não é esse jogo aqui fantasioso, não é esse jogo aqui enviesado. Isso aqui é o jogo correto. Muita gente acha que investir em ouro não vale a pena, não rende muito, investir em ações é muito melhor. Quando você olha para a realidade, por isso que eu digo, o superficial sempre se dá mal, gente. Se você vai cair no papinho de invista em ações, receba dividendos como mais ações, você vai demorar 3 vezes mais tempo para chegar onde você pode chegar. E você não é muito complexo. Eu estou te mostrando coisas claras. Você só precisa ter acesso ao conhecimento que você ainda não tem. Na maior parte do tempo, o ouro se valoriza mais que as ações americanas. E no consolidado, inclusive está se valorizando mais. Mas no consolidado se valoriza aproximadamente a mesma coisa.